Bom, meu nome é Wagner Coelho, eu sou professor da área de Sociologia, Filosofia e também Letras. Eu tenho 57 anos e sou o diretor operacional de uma escola, né, que faz treinamento com o pessoal, principalmente da área da saúde, que é o Centro de Educação Técnica e Tecnológica. Eu sou o diretor operacional dessa escola, que é o Centro de Educação Técnica e Tecnológica. Nós existimos desde 2005. Inicialmente eu fui católico como a maioria dos espíritas. Aliás, como a maioria dos espíritas mesmo, né? Eu fui católico e depois entrei para o movimento espírita. Agora, exatamente o tempo eu não marquei, mas já é um tempo bastante longo. Eu acredito que talvez aproximadamente 20 anos ou alguma coisa parecida. A apometria ela surgiu com o Dr. José Lacerda, que era um médico gaúcho, né, ginecologista, e ele foi quem, através de uma palestra de um porto-riquenho chamado Luiz Rodrigues, que trabalhava com hipnometria, né? Ele pega esse pensamento formalizado do Dr. Luiz Rodrigues e passa a utilizar como apometria. E esse trabalho de apometria, ele está principalmente fundamentado no livro, um grande livro dele, né? Que é Energia e Espírito. E também Espírito e Matéria é um outro livro muito bom, que funciona como uma espécie de bíblia do movimento apométrico. Sim, então o movimento apométrico ele surgiu na década de 60, exatamente lá em Porto Alegre, que era onde morava o Dr. Lacerda. Foi tipo um insight, um clique que nós tivemos, e a época, eu lembro, era meio complicado, porque quando nós fomos pesquisar, nós encontramos muita resistência por parte de muitos espíritas, e eu achei isso estranho, porque a apometria surgiu no seio espírita, surgiu de um espírita. Então eu achei isso muito estranho e comecei a pesquisar. Inclusive nós encontramos também essa resistência numa fundamentação dada pelo grande orador espírita, grande homem chamado Divaldo Franco, em que numa entrevista há vários anos ele fez alguns comentários extremamente fortes contra a apometria. Mas os comentários que ele fazia à época indicavam que, infelizmente, ele não tinha conhecimento suficiente a respeito do assunto ou não havia lidado suficientemente com o assunto. Era uma visão muito mais preconceituosa do que propriamente uma visão fundamentada na ciência, fundamentada no conhecimento. Então, isso, de certa forma, emparedou as pessoas em relação à apometria. Mas, felizmente, hoje em dia, nós já temos muitos centros espíritas que têm na apometria uma das suas práticas diárias, cotidianas. Ele era médico, né? Ele trabalhava no hospital como ginecologista, e a esposa dele, Dona Yolanda, ela era uma médium, né? de grande poder mediúnico, né? Então, todas as experiências iniciais da apometria, tudo isso foi feito exatamente se utilizando da mediunidade da Dona Yolanda, né? Na realidade, não. O que nós aconselhamos é sempre o bom senso. Então, independente de nós estarmos praticando a apometria, de estarmos sendo tratados à distância ou não, nós não podemos sair por aí enchendo a barriga, comendo demais, comendo muita carne, bebendo, tomando bebidas alcoólicas, essa coisa toda. Nós temos de ter uma educação. Por exemplo, não se concebe um apômetra que tenha
o costume de fumar, que tenha o costume de beber, né? Ou que fique participando de churrascos, comendo muita carne, não é? Então, isso são cuidados que qualquer pessoa tem de ter. Então, o apômetra também deve ter esses tipos de cuidados. Nós temos 7 corpos espirituais, né? E dentro da apometria nós trabalhamos, em linha geral, nós trabalhamos o desdobramento do corpo astral, que seria o perispírito. Nós trabalhamos o desdobramento do corpo astral. Mas, normalmente, nós podemos trabalhar o deslocamento de um dos 7 corpos espirituais. Por que esse deslocamento de apenas um determinado corpo espiritual? Porque aquele tipo de mal que está cometendo, ele pode estar diretamente relacionado àquele corpo espiritual em específico. Daí a necessidade que se tem de deslocar especificamente aquele corpo. Mas isso muitas vezes não é nem necessário que a gente nomine. Fulano, agora vamos deslocar o seu corpo mental inferior. A própria espiritualidade, os próprios amparadores, eles fazem isso, sem haver essa necessidade de nós fazermos esse trabalho de identificação e de comando. Embora nas nossas sessões mediúnicas existam determinados comandos para a gente ter o norte da sessão.